Oi Brasil, sejam bem-vindos a mais um Saúde e Beleza. Eu sou a Mauana Rabelo e estou bem feliz de tê-los aqui comigo novamente. Vivemos na era da internet, então já vou começar pedindo para vocês seguirem as redes sociais da TV São Caetano, @tv.sãocaetano e também a minha rede social, que é @amauanarabelo. Sei que é difícil, mas segue lá. E sabe o like nesse vídeo do YouTube, se você estiver assistindo pela plataforma do YouTube? Ele é importante. Quando você dá o seu like, esse vídeo ele vai para mais pessoas como sugestão. E aí a gente alcança muito mais gente. Hoje vamos abordar o tema da campanha Setembro Amarelo. Vocês sabem que eu gosto muito de trazer aqui no programa o apoio a essas campanhas. Claro que não é só no mês em que elas acontecem, que eles ficam martelando esse mês todo sobre o assunto. São sempre assuntos que a gente vai trabalhar todos os dias das nossas vidas. Só que em setembro, em especial, a gente tem esse apoio à campanha que vai ser de prevenção ao suicídio. Porque acontece muito, existe ainda muito tabu, parece que tem algumas restrições quanto à divulgação desses dados ainda, não sei se isso vai mudar, porque parece que isso incentiva outras pessoas a fazerem. Enfim, não estamos aqui para discutir isso, estamos aqui para falar sobre depressão, para falar sobre a prevenção a esse tipo de atitude. E eu trouxe comigo uma pessoa que vocês já viram aqui o mês passado, que é a psicóloga Lilian Tomita. Lilian, seja bem-vinda novamente ao Saúde e Beleza. Olá, Mauana, eu que agradeço de estar aqui novamente, falando aqui sobre uma campanha que eu gosto muito, que é a campanha do Setembro Amarelo. É um assunto delicado também, mas que há muitos anos já vem sendo falado pelo nosso país. Diversas cidades, diversos estados, eles fazem uma campanha grande, né, a respeito do Setembro Amarelo, e que hoje eu quero trazer aí um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência. E você é e palestrante e leva essa palestra sobre depressão para outras empresas também. Isso, normalmente eu realizo, né, campanha do Janeiro Branco, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, são as maiores demandas que eu tenho aí, em Semana CIPAT, Semana da Saúde, ou até algumas empresas me contratam em datas, não necessariamente campanhas específicas. Mas para falar sobre esses assuntos. Para falar sobre esses temas, normalmente qualidade de vida do trabalho, saúde mental do trabalhador. Ó, gente, já vamos pegar ela todo mês aqui para falar alguma coisa. Mentira, não vou te encher o saco assim não. Mas é muito legal saber disso. Sim. Então hoje vamos falar sobre depressão, sobre os sentimentos, sobre as emoções. Hoje a turma de casa vai ficar abalada com o que vai ouvir aqui. Diferença entre tristeza e depressão, vai ter tudo isso hoje aqui? Sim, vamos falar um pouquinho o que são as emoções, quais são as funções que elas têm na nossa vida, o que é tristeza, o que é depressão, que existe ainda muito essa dúvida, né, que as pessoas falam, será que eu estou triste, será que eu tenho depressão? E também a questão da prevenção ao suicídio, Sim. que é o lado mais grave aí, e É que o extremo. infelizmente é o extremo, né, do que acontece aí, não só no nosso país, mas no mundo todo. Sim, muitos adolescentes, a gente ouve muito e não pode deixar de falar. Vocês têm que ter essa mente aberta de conversar. Converse com seus familiares, se dentro da sua casa você não tem essa abertura, conversa com seus amigos, tenha seu psicólogo. Vai enlouquecê-lo um pouco, a minha tá doida, às vezes olha os cabelos dela comigo, ó. Mas, brincadeiras à parte, isso faz com que a gente se conheça e com que a gente tenha ferramentas internas para lidar com as situações da vida sem que elas nos agridam tanto. E aí a gente consegue, de repente, prevenir algo muito pior, Sim. não é? E emoção? Existe emoção boa ou emoção ruim? Todos nós sentimos as emoções básicas, né? Desde a hora que a gente nasce até o último dia da nossa vida. Se a gente pensar numa ordem cronológica, né, até a idade adulta avançada, idoso. A gente sempre vai sentir alguma coisa, ou tristeza, ou raiva, ou alegria, ou nojo, ou repulsa. Já nasce com raiva, né, gente? Já tiram a gente daquela delícia que era a barriga da mamãe. Já nasce berrando, já nasce... Então, a gente não tem como não sentir, Sim. sabe? Desde quando é criança até idoso, a gente sempre vai sentir algo. Então, as emoções, a gente não tem como controlá-las. Tá? A diferença vai ser como você vai transformar isso em sentimento, que tipo
de sentimento você vai ter em relação a isso. Tá? Então, se a gente pensar as emoções básicas, até quem quiser assiste aquele filme Divertidamente. Divertidamente. É muito legal, eu adoro esse filme, né? E que fala aí de uma maneira lúdica. É uma emoção. Sim, porque a alegria, sim, é algo positivo que impulsiona a gente, né? Que, enfim, todo mundo gosta de sentir alegria. A raiva, ela é importante também. Ela também impulsiona. Ela impulsiona e também ela é um alerta. Olha, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa em perigo. Né? Então, ela pode te... o nojo acontece, às vezes. Nojo de uma comida, nojo de algo que você vê, né? De algo de alguém. Né? Repulsa, né? A repulsa. Você vai ter, gente. Vai ter dos outros também. A tristeza é natural. Todos nós temos tristezas. Né? Às vezes você tem um problema no trabalho, tem um problema em casa, perde alguém, muda de cidade, muda de casa. Enfim, não tem como a gente não ficar triste. Sim. Então, assim, existem as emoções básicas, que são necessárias da vida. E existe a inteligência emocional aí de como a gente vai lidar com essas emoções e como a gente vai transformar isso num sentimento positivo ou negativo. Porque às vezes o que me deixa triste não te deixa triste. Sim. O que me deixa estressado não te deixa estressado. Então, cada um tem os seus sentimentos, né? E vão reagir de uma maneira vão diferente. reagir de uma maneira diferente. Então, os sentimentos, as emoções não tem como a gente viver sem. Tá? Quando a gente fala de tristeza e depressão, né, acho que assim, a tristeza é algo natural que todos nós sentimos e que às vezes é algo pontual. Eu estou triste porque aconteceu algo de negativo, algo ruim. Eu mudei de trabalho, eu perdi um emprego, ou, né, aconteceu alguma coisa na minha família. Então você fica aí alguns dias tristes, né, alguns momentos tristes. Isso é algo natural da vida. Agora, quando a gente fala de depressão, é diferente. Porque a depressão, ela tem uma depressão leve, a moderada e a grave. Tá? E a depressão, normalmente, você começa a ficar mais de 2, 3 semanas triste. Você começa a ver tudo cinza. Né? Não vê alegria em nada. Não vê alegria em nada. Vê a parte chata. Você começa a ver as coisas de uma forma negativa. É tudo cinza, é tudo triste. Independente, pode estar um sol lindo lá fora, tudo acontecendo ao seu redor. Você começa a ter uma visão muito pessimista, muito negativa das coisas. Você tem aí dificuldade, então você pode comer mais ou comer menos. Você pode ter um transtorno, a questão do sono. O sono. Ou você pode dormir mais ou dormir menos. Tá legal, né? Isso. Você começa a se isolar das pessoas. Você começa a render menos no trabalho. Às vezes você diminui teu nível de concentração, teu nível de atenção. Você começa a errar mais no trabalho ou a produzir menos. E aí tudo já conspira para aquilo não funcionar. Sim. Você ainda tem daí dificuldade de você... Algumas, né, assim, um quadro de depressão leve, você consegue trabalhar, você consegue fazer muita coisa. Mas o difícil é você perceber que está depressivo. Sim. Porque na maioria das vezes fala, isso é frescura, né? Aqui até ele colocou, né, que não existem emoções boas ou ruins. Tudo que o que existe são emoções que podem ser mais ou menos agradáveis e cada uma delas tem uma função específica e todas são necessárias. Então isso, todos nós vamos sentir, seja criança, seja adolescente, seja adulto, sempre. Eu tenho criança e ela fala, todo mundo deveria fazer terapia para aprender a lidar com as emoções. Eu falo, gente, quantos anos você tem mesmo? Acho incrível. Hoje está... Eu fico muito feliz, né? Porque, imagina, assim, eu também, né? Quando eu me formei em psicologia, meus primeiros pacientes, eu não podia nem ligar na casa do paciente para desmarcar um atendimento, porque a família, o pai ou a mãe não sabia que ele fazia. Ninguém podia saber. Hoje as pessoas têm orgulho de dizer que fazem terapia. Sim, é muito lindo, e as pessoas estão sendo educadas emocionalmente desde criança. Na minha época não existia isso, na sua também não. Não, aliás, eu mesma fiquei relutante. Porque eu falei, mas será que criança precisa, né? Poxa, tem que aprender a lidar, brigar na escola, fazer as coisas para ir aprendendo. Só que transformou.
a maneira dela ver a vida. Até as coisas que para ela eram super pesadas, porque ela tem aquela cabeça... Hoje em dia as crianças estão muito evoluídas, né? Só que elas não têm maturidade ainda para aprender a lidar com as coisas, então elas sofrem. Até isso, agora ela lida melhor. Então, realmente, se você está em casa como eu, ignorante, não querendo levar a criança para o psicólogo, gente, procura um profissional legal, que atenda às suas necessidades e leva. E se não der certo, troca de profissional, que às vezes é o profissional que não está legal. Porque dá muito resultado. É muito importante. positivo. Quando você for buscar um psicólogo, você precisa se identificar e confiar nesse profissional. Porque senão você não vai conseguir se abrir e falar, né, o que você sente, o que você pensa. E quando a gente fala de sentimentos, se as pessoas conseguirem ter esse nível de autoconhecimento desde jovem, desde mais novo, isso vai ajudar muito a aprender a lidar com as emoções. Né? Quando eu sinto medo, quando eu sinto alegria, esse autoconhecimento, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo nojo, eu estou sentindo surpresa. Porque, assim, deixar de sentir essas emoções, a gente nunca vai deixar. Agora, como a gente vai conviver com elas, lidar com elas e gerenciar essas emoções, é o que vai fazer a nossa diferença de uma inteligência emocional ao longo da vida. E quanto mais jovem você é, melhor você consegue lidar. E se a gente falar em questão de depressão, é mais comum nos jovens, tá? Então, questão de casos de depressão, casos de suicídio, é muito mais comuns nos jovens e adolescentes. Porque eles estão, né, hormônios à flor da pele, tudo é mais intenso. Tem a parte hormonal também, que é importante. Sim, a questão hormonal, tudo é mais intenso, aquele turbilhão de emoções. Então, é mais comum para o jovem. E também não tem a maturidade. Sim, e para o idoso, tá? Mas aí os idosos, porque às vezes tem uma dificuldade, como que eu posso dizer, não aceitam a idade, as limitações. Mas é muito difícil. Às vezes tem uma limitação física. E o cognitivo? Cognitivo. Quando começa a perder. Sim. É muito difícil. Então, os Você perde os seus amigos todos, que eu lido muito com geriatria. Perde todos os amigos. Aí vai perder o pai, mãe, os irmãos, às vezes perde filho. Eu tenho paciente hoje com 98 anos, fazendo 99 em outubro. Então, assim, perdeu todo mundo já. Então, isso também deprime. E aí vai fazer alguma coisa, não consegue. Não tem mais a mesma agilidade. Será que... Outro dia ela perguntou para mim, será que eu consigo correr? Justamente essa. Eu falei, pelo amor de Deus, não tente. Eu falei, você consegue, mas não vai tentar. O que ela fez? Correu da porta do quarto até mim. Eu, cardíaca, quase tive um treco. Mas, assim, até isso. Então, eles começam a se sentir muito tristes. Eu acho que é um caminho para a depressão. Hoje eu não vou falar muito sobre as empresas, eu vou falar mais de uma população geral, porque eu acho que vai ajudar num contexto geral. Mas eu acho que os adolescentes e os idosos, eles precisam ser mais observados e cuidados nesse sentido. A prevenção à depressão e ao suicídio, tá? Que é o público de maior alvo. Nós, mulheres, temos duas vezes mais chance de desenvolver um quadro de depressão. Então, infelizmente, somos premiadas. Pô, não creio que nós por conta das questões hormonais. A gente não queria. Sim, né? É muito comum depressão pós-parto, TPM muito forte. Sim, tem mulheres que tomam antidepressivo por conta da TPM muito forte. Depressão pós-parto, época de menopausa. Então, assim, nós mulheres... Só que também a gente procura mais ajuda. Sim. Então, a gente se trata mais rápido. E os homens, eles têm uma predisposição menor a desenvolver. Mas, normalmente, quando desenvolvem, são mais graves. Porque eles não se abrem, eles não falam, eles são muito fechados. Então, às vezes, eles têm aí depressão grave, tem a questão do suicídio e, às vezes, o envolvimento com álcool e droga para lidar com a situação. Tá? Mais aceito pela sociedade. Você encher a cara do Ao invés de procurar um psicólogo, eu vou sentar no bar e tomar um porre. E isso vai resolver, porque o que eu tenho é frescura. Então, isso é algo dados científicos mesmo. Eu acho que a gente acaba sempre pensando, será que não é frescura? Pô, tem uma vida tão boa, não é? E daí eu gostaria até de colocar o quadro aí que fala que existem alguns fatores protetivos e também alguns fatores que podem contribuir. Então, como que a gente está no mundo hoje? Vamos pensar, cada vez mais acelerado e competitivo. Sim. O trabalho exige cada vez mais funções e habilidades
um profissional multitarefa. Então, isso é de uma maneira geral. A gente tem que lidar com muita pressão, atingir metas, objetivos, crise financeira, pandemia, né? E temos que estar preparados o tempo todo para mudanças e sermos resilientes. Então, esse é o mundo atual que a gente vive. Que é utópico, a gente não consegue, né? Sim. Somos seres Viver humanos tudo e não isso daí, máquinas. ó, numa tranquilidade. Sim, somos seres humanos e não máquinas. Mas exigidos como máquinas. Exigidos como máquinas. Então, pode estar colocando o próximo slide aí, né? E é onde eu explico que a tristeza ela é passageira, que é uma reação comum diante de perdas. Sim. E que não altera o sono apetite e não afeta o rendimento do trabalho. Agora, quando a depressão ela é mais duradoura, né? Ela altera o sono, o apetite, dores no corpo, afeta a capacidade do trabalho e prejudica as relações interpessoais. Então, essa é uma forma bem básica de definir aí. Se você já se enxergou assim, já vai procurar ajuda. Se você já tem a sua ajuda, abre, porque às vezes a pessoa ela tem um apoio psicológico, só que ela não leva a questão para o psicólogo, e o psicólogo não tem bola de cristal. Não, a gente vai Então, trabalhar às com aquilo, vezes, com o com dado aquilo que que ele chega. traz, o que ele me conta numa sessão. Sim. Se ele não me contar, eu não vou saber de Então, nada. lembra de levar as suas aflições reais para o seu psicólogo. Não tenha vergonha de se abrir com aquele que está lá para isso, para não te julgar, para te atender e para te acolher. E dar um jeito de te ajudar a sair dessa. Produção, põe o próximo, por favor. E aqui a gente fala dos fatores protetivos, que é, segundo a cartilha oficial da campanha do Setembro Amarelo, que foi criada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, né, que você ter ausência de doença mental na família, então isso é um fator protetivo, uma autoestima elevada, isso ajuda, porque se você tem uma autoestima baixa, isso contribui aí para você desenvolver um quadro. Ter crianças ou animais em casa. Ai, a gente, né? será? Na verdade, a cartilha está escrito só ter animais, mas como hoje a gente tem muita gente que não tem filhos e que tem cachorro, gato como filho também como serve. filho, então isso vai te ajudar a você... Não, muda mesmo a ser mais energia feliz, da casa. a ter menos estresse, a ter aí um apoio. Ou até ter a preocupação, alguma coisa para você fazer, que aí você tem aquela preocupação para levar, que nem eu tenho tudo gato velho. Eu tenho um trabalho com eles. Capacidade de adaptação positiva. Então, ter uma visão positiva da vida mesmo, por mais difícil que seja a nossa realidade, sabe? Capacidade de resolução de problemas. Então, se você consegue aí ser uma pessoa que consegue resolver os problemas à sua volta, isso te ajuda a proteger de um quadro. Estar empregado, porque não é fácil estar desempregado. Ah, não. Não, porque tem boleto igual, né? Todo mundo, principalmente nós adultos. Realização de pré-natal para quem está grávida, né, que isso ajuda também. Suporte e laços sociais com amigos e familiares. Então, ter com quem... Às vezes não tem condições de pagar um psicólogo, mas, sabe, ter amigos, pessoas que possam conversar, que possam te ajudar. Uma relação terapêutica positiva, né? Frequência atividades religiosas, independente da sua religião, ter fé em algo, em alguém. Acho que é muito importante. Tem coisas que a matemática não explica, a psicologia não explica, mas que a gente tendo fé em algo te ajuda a ser mais resiliente, ter força para lidar com aquela situação difícil que a gente está vivendo. Mente, corpo e espírito. Aí a gente chega aqui e eu sempre fico no embate do falar do espírito. Porque entra nas questões religiosas. Sim, não, mas é questão espiritual. Mas a gente não está aqui para falar da religião de um de outro, mas você ter essa ligação com o seu espiritual, ela é importante. Você ter fé em algo. Sim, seja o que for, né? Eu sou junguiana, né? E daí a gente fala que quando você não consegue pegar o palpável, a gente acessa o divino. Né? Então é isso, é acreditar em alguma coisa que vai além do concreto, do papel, do que você pega, do que você vê. Também te ajuda. Sim. Ter sentido existencial, né? E senso de responsabilidade. Então, nesse sentido de pensar positivo, tentar ter uma visão positiva, buscar aí, né, ter relações saudáveis. Ser melhor a cada dia. Ser melhor de verdade, né? Não só da melhor boca pra fora. você, não para o outro. Sim, primeiro para você. Sim. Então, Depois isso ajuda bastante.
Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E depois, né, eu acho que assim, os fatores de risco maiores que podem contribuir para você desenvolver aí um quadro de depressão e também pode ter questão do suicídio. Abuso sexual na infância, que é um trauma muito grande, né, que a pessoa pode sofrer. Alguma alta recente de internação psiquiátrica. Então, às vezes, tem algumas pessoas que elas estão bem de saúde e, de repente, ela tem uma recaída. E depois ela acaba fazendo alguma bobagem, cometendo alguma besteira. E a gente acha que não vai, porque E fala, acha que não acabou vai. de sair da internação. Acabou de sair da internação. Tá bem medicado. Tá nada, não tá nem tomando remédio. São danados. Doenças incapacitantes, então às vezes a gente fala, pode ser com o idoso, pode ser com, né, às vezes sofre um acidente, tem algum problema vascular, enfim, muda completamente a tua capacidade de viver. Essas somáticas, neurológicas, as raras. Sim, Aqui a gente sim, traz bastante sim. as doenças Então raras. tem pessoas que às vezes acabam não aceitando essas limitações e acaba desistindo da vida. Tá? Impulsividade e agressividade. Então, as pessoas que são mais impulsivas, que são mais agressivas. Sem filtro. Às vezes, sobre o uso de álcool, sobre o uso de drogas, ou numa hora do acesso de raiva, de nervoso, pode acabar cometendo alguma besteira. E daí tem horas que dá para se arrepender e passar uma semana no hospital, internado, tratando, fazendo. Mas às vezes não dá, Mas não. às vezes não dá. Acaba chegando ao extremo. Né? Isolamento social, suicídio, quadro de suicídio na família. Sério que quando tem um suicídio na família tem essa tendência? É um fator de Virou um risco. fator de Não risco. quer dizer que necessariamente vai acontecer isso com outros membros da família, mas é um fator de risco que pode contribuir. Porque você tem o histórico familiar aí de tentativa prévia. Então, nunca enxerga isso como frescura, cara. Nunca enxerga isso. Às vezes tem aquelas pessoas que fazem isso para chamar atenção, mas mesmo assim, cuida dessa pessoa, trata essa pessoa, porque às vezes ela pode acabar fazendo bobagem. Às vezes ela foi fazendo só um teste, mas ela vai até o final. Não é legal. Às vezes ela quer fazer para chamar atenção e ela acaba. Ou ela não chama e aí ela vai lá e... E doenças mentais, quadros de doenças mentais. Então, uma depressão grave, uma ansiedade grave é mais difícil, um quadro de estresse grave, adictos, né? Quem usa álcool, droga em excesso, então, enfim, existem os fatores aí e que é importante, às vezes, um colega de trabalho, se você observar um colega de trabalho, um pai, uma mãe, um filho aí, você vê que está diferente, que não está legal, está tendo alteração de sono, de apetite, se isolando, triste, reclamando de tudo, tendo dificuldade com o trabalho, não está conseguindo render. Tenta conversar com essa pessoa. Veja se ela não está precisando de uma ajuda, se ela não precisa procurar aí um auxílio, se é realmente só uma tristeza. Porque às vezes a pessoa está num quadro de depressão tão médio ou grave que ela não consegue pedir ajuda, que precisa vir alguém trazer ela, pegar na mão e falar, vamos procurar um psicólogo. Às vezes a pessoa fica tão chata que ninguém quer ajudar. Vamos procurar um A psiquiatra. pessoa fala, ai, não, tá tão chato, ele não quer mais participar das coisas, ele não tá afim de fazer nada, nada tá bom, tudo que a gente faz, nada tá bom. Eu escuto bastante isso. Sim, normalmente ele fica muito irritado, a pessoa ela se isola muito, ela reclama muito. Então, assim, você pode observar isso no dia a dia, a gente vê isso muito ao nosso redor. Pega na mão e Pega leva. Sabe? Então, às vezes, vai lá, se você puder, converse com aquela pessoa, vai lá, chama ela no canto, converse, bate papo. Veja se ela não está precisando de ajuda, se ela aceita ser ajudada, se realmente ela só não precisa de um apoio, ou se realmente ela precisa procurar um psicólogo, ou se às vezes tem que procurar um psiquiatra, porque em alguns casos você tem que entrar com medicação, sim. E daí você tem que trabalhar o psicológico e o que, né? Com o psicólogo e com o psiquiatra junto. Então, e eu até falo assim, né, de um canal, pode colocar o outro slide, que quem tiver vergonha, né, de procurar às vezes um psicólogo, liga para o CVV. Né, que é 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Às vezes a pessoa, lá eles são orientados,
Eles funcionam 24 horas. Ah, 24 horas? 24 horas, são pessoas voluntárias que fazem curso e que ajudam gratuitamente a pessoa que liga, que não julga, e daí lá eles orientam, sabe? Às vezes você precisa procurar um psicólogo, se você precisa procurar um médico. Então, assim, falar, não quero procurar um psicólogo de jeito nenhum, liga para o CVV. E você tem o site lá. Eles Isso, atendem tem o também site, pelo site? Não. Isso, tem o site. Porque até com quem não está chat. aqui no Brasil, de repente está em outro país, está lá, está chateado que não está no Brasil, mas também não, de repente nem fala o idioma do lugar que está tão perfeito para procurar uma ajuda. Então, o CVV, assim, ótimo. é uma instituição filantrópica que ajuda bastante, tá? Quem tem aquele medo, aquele preconceito, não, você pode procurar um CAPS ou uma unidade básica de saúde mais perto da sua casa. Né? Pedir O encaminhamento. CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, que tem pelo SUS. Sim. Existe, em casos de emergência, quando você vê que a pessoa tentou suicídio, tomou alguma medicação, ou às vezes se cortou, fez alguma coisa, então você tem que ligar para o SAMU, 192, ou você tem que levar ela no UPA, no pronto-socorro, socorrer essa pessoa. Então, nesse caso, tem que ser emergência. Aí é emergência mesmo. Né? Tem o CVV, que é mais uma orientação, uma escuta ativa, que eles ajudam, que auxiliam. E, hoje em dia, a maioria dos convênios é obrigatório, você consegue, pelo plano de saúde, fazer o acompanhamento psicológico. Tá? Ou por reembolso ou pelo próprio plano. Sim. Tem aqueles convênios que você só consegue pelo plano, né? Que você... E tem aqueles convênios que você tem direito ao reembolso. Por exemplo, hoje em dia eu só atendo particular. Então, eu dou o recibo para o paciente e ele solicita o reembolso do convênio. Tá? Então, também tem essa forma de você fazer o seu tratamento particular e através do reembolso do convênio. Então, existe N possibilidades de você procurar ajuda. Acho que assim, você tem numa rede de apoio, primeiro, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, um chefe de trabalho, alguém que você confia, eu acho que sim, é importante. É um caminho. É um caminho. Depois você decide se você vai procurar um profissional especializado, se você precisa, né, de um profissional especializado para fazer uma avaliação correta. Se você realmente tem depressão ou não. E iniciar um tratamento aí que é possível melhorar de um quadro de depressão. Então, a gente vai deixar aqui a mensagem para quem está lá em casa de que é possível você sair da depressão. Nós já tivemos outros programas aqui sobre o assunto. Também temos um e-book que uma das convidadas disponibilizou. Então, o que não falta é alternativa para você. Então, pense em você, no seu bem-estar e, lógico, no bem-estar de quem está em volta de você, que ninguém aguenta gente depressiva há muito tempo, hein? Por favor, você vai fazer todo mundo ficar chateado, todo mundo ficar depressivo em volta. É uma cadeia. Sim, Fica todo mundo em volta também, meio baixo astral, energia para baixo. Eu falo que o depressivo, ele olha tudo cinza. Né? É aquele que fala, ó céus, ó lua, sabe do desenho de antigamente, aquela coisa. Eu vou fingir assim. que não sei, mas eu sei. Então é sempre aquela coisa, sempre muito, tudo cinza, tudo chato, tudo feio, tudo... E o ansioso é diferente, o ansioso ele vê tudo com uma lupa de aumento. Né? Ele põe a carroça na frente dos bois. Então nem 8 nem 80. Então vamos tentar achar o meio termo, o equilíbrio. Então o meio termo, vamos colorir a vida. A nossa e a de quem está em volta de nós. Lilian, muito obrigada por estar aqui novamente. Eu que agradeço, eu adoro estar trazendo um pouquinho, né, desse conhecimento e psicoeducar as pessoas. Estou bem e falar feliz um pouquinho das emoções. que deu certo de novo. Gente, um beijo para vocês. Até o próximo Saúde e Beleza. A produção já sabe que eu estourei o tempo, ele colocou lá um Instagram para vocês verem. Sigam a psicóloga Lilian Tomita no Instagram, que aí vocês também vão ter acesso às informações daqui e muitas outras. Sigam as redes sociais da TV, @tv.sãocaetano e meu Insta, @mauanarabelo. É importante nessa era digital que a gente tenha essa interação virtual, tá bom? Vocês sabem que eu sou meio resistente, mas vamos ser mais tecnológicos. Um beijo e até o próximo.